Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 1º de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo e também dos sorteios disponíveis aqui no canal para você, que estão aqui na descrição. Às 16h45 na Premier League, o líder Arsenal enfrenta o Everton, que está dentro da zona de rebaixamento, um dos lanternas da competição. Esse é um jogo atrasado, válido pela 7ª rodada da Premier League, que acabou sendo adiado e vai ser disputado nessa quarta, dia 1º de março. Por isso eu peço para que vocês desconsiderem esse horário anterior. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Arsenal não sai na frente com tanta frequência. Porém, como o Everton tem uma campanha muito ruim, e sai na frente em apenas 18%, ele acaba fazendo com que o número do Arsenal seja até bom, numa perspectiva na comparação das duas equipes. O Arsenal falha pouco em marcar, uma equipe que marca muitos gols, porém acaba sofrendo gol com bastante frequência. O Everton fica sem marcar gols em mais da metade dos jogos, tem um ataque muito pobre, e assim como o Arsenal, sofre gol em quase todas as partidas. Então eu tenho uma grande diferença no número de gols marcados, porém eu não tenho uma grande diferença no número de gols sofridos. Então a gente pode analisar de duas maneiras. Ou a gente elogia o Everton por ser um time de zona de rebaixamento que não toma tantos gols, ou a gente critica o Arsenal por ser um time que disputa a liderança, né, com o City diretamente e acaba tomando muitos gols. Eu prefiro ir por essa segunda opção, que é criticar o time do Arsenal, que tem tomado mais gols do que deveria. No primeiro tempo eu tenho mais vitórias do Arsenal, porém não é tanto assim para uma equipe que está liderando. Perde pouco, isso sim é realmente uma grande vantagem, marca bem mais gols, mas acaba sofrendo um número considerável comparado ao Everton. Então o problema do Everton aqui no primeiro tempo é a quantidade de derrotas. É uma equipe que vence pouco, perde muito e toma uma quantidade considerável de gols e não consegue marcar. Então, talvez mesmo com esses números inferiores aqui do time do Arsenal, a gente tenha sim um Arsenal superior no primeiro tempo. No segundo tempo, eu tenho o número de vitórias do Arsenal melhorando, não tanto, mas melhora um pouco. O número de derrotas mantidos, aumenta muito o número de gols marcados, porém aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. O Everton continua tendo 18% de vitória, porém reduz um pouco o número de derrotas, apesar de continuar sendo o número alto, e continua sofrendo uma média de 8 gols ali comparativo com o primeiro tempo. Se você é trader, eu viria para esse jogo sim, com a ideia de buscar um back Arsenal no primeiro tempo, encontrar os momentos de superioridade onde o Arsenal mantenha-se com a posse de bola, que é uma característica do Arteta, aluno do Guardiola, gosta muito da posse de bola, e que consiga empurrar o Everton para trás. O Everton está numa situação muito difícil. Então, por mais que o Everton tenha vencido o Arsenal na última partida, né, no jogo do turno, e que foi uma partida que surpreendeu todo mundo, eu acho que o Arsenal vem com a ideia de pelo menos empatar por aqui, porque não é um resultado ruim para quem briga ponto a ponto para não ser rebaixado. Você conseguir vencer o líder da competição em casa, empatar com ele fora, cara, poucas equipes vão conseguir fazer isso. Então isso pode ser sim um fator diferencial na hora de decidir esse rebaixamento, se é que o Everton vai seguir brigando contra o rebaixamento até o final. Então você pode sim encontrar momentos de superioridade do Arsenal, acredito até que vão ser recorrentes esses momentos para estar a favor do Arsenal aqui num back favorito no primeiro tempo. Se você é punter, provavelmente você pensou, poxa, essa odd do Arsenal tá baixa, eu vou olhar para uma vitória do Arsenal no primeiro tempo. Porém, por mais que a gente tenha sim um número de derrotas grande do Everton na primeira etapa, eu não tenho um número de vitórias tão considerável assim do Arsenal. Eu posso considerar que, por ter perdido o primeiro jogo para o Everton, a gente tem um Arsenal mais agressivo, querendo resolver o jogo, querendo aplicar logo o seu primeiro gol, e você pode ter sim o Arsenal vencendo o primeiro tempo. Porém, eu acho que é um risco maior, imaginando que o Everton vem para se defender, vem para tirar os espaços. Então, eu prefiro olhar para essa vitória do Arsenal nos 90 minutos. Então, você pode escolher pegar essa odd mais baixa, ou você pode escolher esperar o jogo começar para tentar pegar essa cotação um pouco mais alta. Outro mercado que eu gosto bastante é do over 1,5. Tá com uma odd aqui próxima de 1,30. Tá? Por quê? O Everton provavelmente vem para se defender, mas se tomar o primeiro gol, não tem como ficar lá atrás, vai ter que sair e obviamente o Arsenal vai poder explorar os contra-ataques. Das últimas vezes que o Arsenal recebeu o Everton em casa, 2-0, 5-1. E aí tivemos aqui 1-0 do Everton, ou seja, o Everton saindo na frente. Imaginando um cenário que o Everton saia atrás, o cenário de gols é bem interessante, tá? Então eu gosto dessa vitória do Arsenal nos 90 minutos, que é bem provável que aconteça, e o mercado de over 1,5, que também pode se estender para o over 2,5, dependendo da necessidade do Everton em buscar resultado. O Arsenal provavelmente não vai perdoar por aqui.
Também às 16h45 na Inglaterra, porém agora na FA Cup, oitavas de final, nós temos o United, que foi campeão da Copa da Liga Inglesa em cima do Newcastle contra o West Ham, que não vem tão bem nas pernas assim, principalmente na Premier League, mas teve uma goleada aplicada para cima do Nottingham Forest. O United é favorito, obviamente, tá? Eu vou utilizar os dados aqui da própria Premier League para a gente tentar mapear esse jogo. O United não perde a 10 partidas, realmente é um time que vem numa pegada muito forte, principalmente se colocar os titulares dentro de campo. O United saiu na frente em quase 70% dos jogos, contra 25% do West Ham. O United falha pouquíssimo em marcar e fica metade dos jogos sem sofrer gol. É um time que melhorou muito ofensivamente com o Ten Hag, principalmente com o Rashford, e também melhorou muito defensivamente, principalmente com o Casemiro, né? E o Varane também se lesão, obviamente. O West Ham falhou em marcar em 50% dos jogos, então tem um ataque muito pobre e é uma equipe que sofre gol em todos os jogos, então tem muita diferença tanto no poderio ofensivo quanto no defensivo das duas equipes. O United também é melhor no primeiro tempo, com bem mais vitórias, chega a quase 60%, menos derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. Apesar do West Ham não tomar tantos gols assim no primeiro tempo, o United também mantém essa superioridade no segundo tempo, aumentando o número de vitórias, reduzindo para 0 o número de derrotas e também aumentando o seu poderio ofensivo. O West Ham sobe um pouquinho o número de vitórias, mas passa a perder mais e passa a tomar mais gols. Se você é trader, como é jogo único, e aqui funciona da seguinte maneira: quem vencer, passa. Se for empate, a gente tem o mando invertido, a decisão vai ser na casa do West Ham. Então, se você é trader assim como eu, você pode vir para trabalhar correção de preço contra o West Ham, mas toma muito cuidado, porque o estilo do jogo do United, eu sempre gosto de lembrar para vocês, não é um estilo de jogo tão propositivo. Não é uma equipe que vai manter a posse de bola como vai manter, por exemplo, o Arsenal, o City, e vai empurrar o seu adversário para trás. Não costuma fazer isso. O United é um time que deixa o adversário jogar em alguns momentos para poder contra-atacar. Foi assim contra o Newcastle. Então, toma um pouco de cuidado quando você vem com essa ideia de só trabalhar contra a zebra, no caso o Liverpool, a equipe em campo, porque a característica do favorito importa muito. Se é um favorito que consegue empurrar a equipe para trás e vai surpreender o mercado, vai fazer com que o mercado entenda: caramba, o West Ham era uma zebra, mas o United está jogando ainda melhor. Então eu preciso corrigir essa odd do West Ham. Não sei o que é correção de preço. Faz o meu curso aqui embaixo de trade esportivo, mesmo que você seja punter, vai ser um conhecimento legal para você. Agora, quando eu tenho um West Ham com uma odd bem alta e eu tenho um United que não joga de maneira propositiva, que não vai empurrar tanto o adversário para trás, é muito mais provável que a gente tenha um mercado se surpreendendo com o United sem a bola, tomando pressão do West Ham, do que com o mercado se surpreendendo com o West Ham mais recuado lá atrás. Então é mais provável que a gente tenha uma correção da odd do United, mas aí vai de cada método. Se você vem para trabalhar só o Liverpool, a equipe em campo, você fica de fora, não inventa moda, faz o arroz com feijão, que é isso aí que funciona, tá bom? Então, cuidado, para trader aqui é mais complicado. Agora, para você que é punter, eu gosto demais desse empate anula do United. Não gosto de trabalhar o dupla chance, que vai estar com uma odd muito esmagada. Mas esse empate anula eu acho legal porque o United decide em casa, se vencer está classificado, já elimina um grandíssimo adversário e vai em busca de mais uma Copa, que seria muito importante. Se você não quiser trabalhar no mercado de resultados, você pode olhar para gols. Por mais que a gente tenha nos últimos jogos 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, eu acho que nesse sentido aqui de FA Cup, de jogo entre aspas decisivo, uma situação para 2 gols não seja ruim. A gente tem uma cotação aqui próxima de 1,22. Se você conseguir pegar ela mais alta no live, seria ainda melhor, tá? Porque o histórico de confronto na Premier League indica um jogo under. Mais um jogo de Copa, que pode ser decidido ainda nessa primeira partida, a gente pode ter uma pegada de mais gols. Então eu olharia para um over 1,5 e para esse empate anula do United, apesar de saber, e tenha isso em mente, que o time do West Ham é muito chato, principalmente nos jogadores da frente. Seguimos na Inglaterra às 5 horas da tarde na Premier League. Nós temos o Liverpool enfrentando o Wolverhampton, também em jogo adiado da 7ª rodada, que será disputado nessa quarta-feira, dia 1º de março. Desconsidere o horário anterior aqui das 11 horas. O Liverpool não vem bem das pernas, porém eu trouxe esse jogo porque o Liverpool continua tendo uma boa campanha dentro de casa. Isso acaba gerando um pouco de esperança, né, nesse time do Klopp, que vem com tanta dificuldade, tomou um cacete de virada para o Real Madrid por 5-2 e empatou fora de casa com o Crystal Palace que costuma complicar recorrentemente a vida do Liverpool. E o Wolverhampton, que não vem numa boa fase, não vem numa fase consolidada, geralmente empata uma, perde duas, vence uma, perde duas, empata mais uma, então não dá para confiar no time do Wolverhampton. Então tem um Liverpool que dentro de casa só perdeu uma, tem números muito parecidos com o United, por exemplo, que é uma equipe que está lá em cima, e um Wolverhampton que fora de casa
não vai tão bem também, só tem 2 vitórias fora dos seus domínios. Então, por isso essa odd tão baixa da equipe do Liverpool. Vamos dar uma conferida no PDF de apoio? Apesar de ter bastante vitória dentro de casa, o Liverpool não sai na frente com tanta frequência, mas é uma equipe que falha pouco em marcar e fica a maioria dos jogos sem sofrer gol. O Wolverhampton sai na frente também em números parecidos que o Liverpool, né? Pouca coisa. Falhou em marcar em quase 50% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas. Então eu tenho aqui uma grande diferença de gols marcados entre as duas equipes. O ataque do Wolverhampton é bem pobre e eu tenho o número de gols sofridos pela metade do Liverpool. Então uma defesa mais consolidada, pelo menos em Anfield. O primeiro tempo do Liverpool é melhor, com mais vitórias, porém o número de derrotas é bem parecido e o número de gols sofridos acaba sendo maior do Liverpool do que do Wolverhampton. Já o número de gols marcados é quase 3 vezes maior. No segundo tempo é onde eu tenho o pior momento do Wolverhampton e o melhor momento do Liverpool. O Liverpool perde muito pouco, quase 60% de vitória e 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. O Wolverhampton, apesar de ter 17% de vitória, passa a quase 70% de derrotas e 12 gols sofridos. Então, se você é trader, você pode sim ficar de olho nesse Lê a pior equipe em campo no Wolverhampton, mas eu acredito que o melhor momento para você buscar essa situação é no segundo tempo. Então, se você é um trader que trabalha a segunda etapa, é bem provável que você encontre mais momentos no segundo tempo de superioridade do Liverpool para conseguir trabalhar contra o Wolverhampton. Se você tem metodologia para trabalhar correção de preço do favorito, você pode ter algumas pequenas janelas para corrigir o Liverpool, mas só se você tiver método. Não inventa moda, faz o simples, porque é o arroz com feijão que funciona. Um detalhe importante é que provavelmente o Darwin Núñez não vai jogar por conta de uma lesão no ombro e o Matheus Cunha também não joga. Tá? Então são duas informações que precisam ser confirmadas, mas é provável que a gente tenha aqui o Diego Jota, né, o Gakpo ou Rakpo e o Mohamed Salah na frente da equipe do Liverpool e o Daniel Podence com o Raul Jiménez na frente da equipe do Wolverhampton. Se você é punter, você pode olhar por duas vertentes aqui. O primeiro que eu mais gosto é o cenário de gols. O over 1,5 está pagando em torno de 1,22. Você pode esperar a saúde melhorar um pouquinho, porque das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve um 3-0, 2-2, 3-1, tivemos 2-1-0. Como é um cenário de Premier League, onde o Liverpool costuma jogar melhor em casa e tem um ataque 3 vezes melhor do que o time do Wolverhampton, eu acho que trabalhar com 2 gols é um cenário bem interessante, mesmo com a ausência do Darwin Núñez. Para 2,5 eu já acho muito puxado. Pode acontecer, mas eu prefiro ficar de fora. Outra situação que você pode tentar trabalhar, pensando em bons números do Liverpool em casa, é uma vitória do Liverpool. Nada melhor do que reencontrar as vitórias dentro de casa com o apoio da torcida. Então, se você acredita nessa vitória do Liverpool, eu acho mais saudável você pensar numa vitória nos 90 minutos do que pensar em vitória no HT. Mesmo que o Liverpool tenha um pouco mais de vitórias, marque mais gols, ele perde quase que na mesma quantidade. As vitórias do Liverpool geralmente acontecem no segundo tempo. Então, guarda isso daí. O Liverpool é muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. Se estiver vencendo, pode ampliar. Se estiver perdendo, pode buscar recuperação na segunda etapa. Mas eu, particularmente, iria apenas com o mercado de gols nesse over 1,5. Às 17 horas, nas quartas de final da Copa da França, nós temos o Marselha enfrentando o Annecy, primeira divisão contra a segunda divisão. E apesar do time do Annecy não ter perdido nas últimas 8 partidas, ele está no meio de tabela da segunda divisão. Então nem vou utilizar o PDF de apoio, porque são níveis de enfrentamento completamente diferentes. O Marselha vive hoje um excelente momento na Ligue 1, segundo colocado atrás do PSG, e o Annecy está ali nessa briga para tentar, quem sabe, uma vaga na Ligue 1. Então, para mim, é um jogo para ficar de olho nesse back. O Marselha, se você é trader, esse back favorito no primeiro tempo, desde que o Marselha traga, obviamente, os jogadores titulares, tá? Isso é muito importante. Porém, a gente já consegue imaginar, poxa, uma equipe que eliminou nas oitavas de final o PSG, ele não vai botar um time reserva contra o Annecy. Ele provavelmente vai vencer o Annecy, né? Vai querer vencer o Annecy para já chegar numa semifinal, porque provavelmente, se eu já tenho o PSG, que era o grande favorito fora, o Marselha passa a ser o grande favorito para vencer essa competição. Concorda comigo? Pensando que do outro lado pode ter talvez o Lyon, o Marselha hoje tem um time mais qualificado que o Lyon, né? Passa a ter o título de grande favorito da competição. Então eu imagino que o Marselha vem assim com o time titular. Então, se você é trader, dá para trabalhar buscando momentos de superioridade do Marselha para estar em back a essa equipe. E se você é punter, eu te aconselho a pensar em 3 cenários. O primeiro é o cenário de gols. Por ser um jogo único, eu imagino que tanto o over 1,5 quanto 2,5 possam ter valor por aqui, principalmente imaginando que o Marselha possa sair na frente. Ele vai ter espaço para o contra-ataque. O segundo cenário é uma vitória no HT do Marselha, um pouco mais ousado, e eu te aconselho sempre a assistir os primeiros minutos para ver se o Marselha colocou os titulares em campo e está com essa intensidade toda. E a terceira opção seria esperar essa odd do Marselha melhorar um pouco mais e tentar pegar essa vitória nos 90 minutos com uma odd um pouco mais alta. Às 21h30 na pré-Libertadores nós temos
temos o Atlético Mineiro recebendo o Carabobo no jogo da volta. O primeiro jogo foi 0-0. O Galo não contou com o Hulk, fez um jogo muito xoxo, para ser bem sincero. O Carabobo teve uma grande chance, que acabou sendo um milagre do goleiro do Galo, mas o jogo acabou ficando bem morno depois, e o Atlético resolve dentro de casa, provavelmente para se classificar. Tá? É uma cotação extremamente esmagada, eu não vou utilizar PDF de apoio por aqui também, porque com certeza a gente tem níveis de enfrentamento diferentes e a gente tem as duas equipes ainda no início de temporada. Então, o que eu te indico? Para você que é trader, é bem complicado você fazer esse jogo. A não ser que você tenha metodologia para correct score, para um mercado mais ousado de handicap ou para uma situação ali de goleada, porque eu acredito que são times de prateleiras completamente diferentes. A não ser que você tenha método para match odds em odds completamente esmagadas, como é o caso do Galo. Se não for o seu caso, não tem problema, não inventa moda, não faz, tem outras partidas que eu vou te mostrar aqui, vários jogos extras para você fazer nessa quarta-feira, tá? Não inventa moda, faz sempre o simples. Se você é Panther, eu acho que o único mercado que me agrada por aqui seria a vitória do Galo no primeiro tempo. Imaginando uma torcida apoiando muito, o Atlético Mineiro com o Hulk em campo, vindo para cima para resolver logo, essa vitória do Galo no HT me chama muito a atenção. E outro mercado que também pode ser interessante, mas pode estar um pouco esmagado, é o mercado de gols, porque se o Galo sai na frente, o Carabobo tem que vir para cima e aí a gente vai ter o Galo jogando com muita velocidade no contra-ataque e obviamente punindo a equipe adversária. Então você pode trabalhar com a vitória do Galo no primeiro tempo, que eu acredito que é uma situação bem plausível, e uma situação talvez até para over 2,5. A gente tem uma cotação próxima aqui de 1,60, quase 1,70. Se o Atlético sair na frente, é bem provável que esse cenário possa acontecer. Nos jogos extras dessa quarta-feira, nós temos o Olympiacos enfrentando o AEK Atenas na Copa da Grécia, jogo da volta das semifinais. O AEK venceu o primeiro jogo aqui por 3-0. Então você tem algumas opções por aqui. Você pode trabalhar primeiro correções de preço no match odds, afinal a gente tem duas equipes parelhas, né, inclusive que disputam o campeonato da Grécia. O Olympiacos melhorou muito nas últimas partidas e o AEK é um dos times que disputa também a liderança. Você pode trabalhar talvez alguma coisa a favor do Olympiacos, já que o AEK pode perder até por 2 gols de diferença, e você também pode trabalhar o mercado de gols, já que o Olympiacos precisa reverter o placar, né, que tomou de 3-0. Às 16 horas nós temos o Heerenveen contra o Feyenoord. Aqui são quartas de final da Copa da Holanda. O Feyenoord é um dos líderes da Holanda, né, campeonato holandês, vai pegar um time de meio de tabela na Copa, se eu não me engano é jogo único, pode ser um jogo bom para ler a pior equipe em campo, se o Feyenoord jogar com o time titular, ou um mercado de gols, também pode ser interessante. Às 16h15 nós temos o lanterna da Premier League enfrentando um time de quarta divisão da Inglaterra. 1,30 é a cotação, não poderia ser diferente, por mais que eu tenha aqui um lanterna, e o Southampton pode escolher entre focar em se livrar do rebaixamento ou em avançar na FA Cup, que obviamente também deve dar uma grana interessante. Se você quiser ficar de olho nesse back ao Southampton ou no mercado de gols, também pode ser interessante, o over 1,5, por exemplo, porque aqui a gente tem prateleiras diferentes, por mais que a gente tenha o Southampton hoje muito mais próximo da segunda divisão. E às 16h55 nós temos o Tottenham enfrentando o Sheffield, também pode ser um jogo interessante para gols aqui, para um lei a pior equipe em campo, porque o Tottenham não vence nada, né, tá sempre naquele jejum e vai enfrentar um time muito complicado, porque o Sheffield é o segundo colocado da segunda divisão atrás do Burnley, tá? Então pode ser um jogo sim para gols, jogo para contra-ataques, e lembrando, o Sheffield pode decidir esse jogo ainda na primeira partida e evitar a partida de volta na casa do Tottenham. Os jogos extras, né, o restante dos jogos que você pode olhar, é a outra semifinal entre Lamia e PAOK. O primeiro jogo entre eles já foi 3-0 para o PAOK, então o PAOK não tem necessidade de vitória, mas se você assistir o jogo e ver que existe uma discrepância muito grande, pode ser um jogo para back novamente ao PAOK. Na Copa do Brasil você tem o CSA jogando, vou listar alguns nomes conhecidos aqui da Copa do Brasil, tá? O CSA joga contra o Tunaluso, o Vitória pega o Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o Asa enfrentando o Goiás, o Atlético de Alagoinhas enfrentando o Atlético Goianiense, Bahia de Feira e Bragantino, Campinense e Grêmio, São Bernardo e Náutico, Caldense e Ceará, Jacuipense e Bahia e Retrô e Avaí. São times conhecidos que vão jogar nessa quarta-feira, que pode ser uma oportunidade para você. A maioria não tem cotação aqui, toma cuidado com a falta de liquidez. Na Dinamarca, na Copa da Dinamarca, se eu não me engano, o Copenhaga pega um time de meio de tabela. Se o Copenhaga levar o time titular, pode ser um jogo interessante para back. Aqui na FA Cup nós temos o líder da segunda divisão,
enfrentando o Fleetwood. Se eu não me engano, é um time de terceira divisão. Posso estar enganado, também pode ser um jogo interessante para um back Burley, se o Burley estiver interessado, obviamente, nessa competição. Na Itália, você tem Spal e Frosinone na segunda divisão. O Frosinone é o líder da competição contra um Spal que é hoje um dos lanternas dentro da zona de rebaixamento, então existe uma possibilidade de trabalhar aqui um layer para a equipe em campo ao Spal. Na semifinal da Copa do Rei, nós temos o Osasuna contra o Atlético Bilbao. Quem vencer pega ou Barcelona ou Real Madrid. Esse é um jogo bem importante, pode ser um jogo para under 3,5, por exemplo, né? Já que a gente tem aqui equipes que se equiparam, pode ser um jogo interessante para ficar de olho no under ou numa correção de preço no Match Odds. Tá, o restante dos jogos da Copa do Brasil eu já listei para vocês. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se inscreve aí no YouTube para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Não se esquece dos sorteios, dos prêmios, tá valendo ainda para todo esse mês de março para concorrer a moletons, camisetas, bonés e bancas de R$1.000. O regulamento tá aqui na descrição do vídeo na primeira página e também se você já tem conta na Betfair, participa do sorteio da banca de R$30 por dia. Muito obrigado novamente pela companhia, um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.